Olá, pessoal, colegas da saúde. Bem-vindos aí ao nosso caso clínico do dia, insulinoterapia descomplicada, uma forma que nós temos aí de abordar a insulinoterapia, a educação em diabetes de uma forma aí simples e mais acessível a todos os colegas da saúde. Então, o nosso caso clínico de hoje, que a gente trouxe aí para poder discutir com vocês, é de um paciente de 50 anos com diabetes tipo 1, usuário do sistema de infusão contínua de insulina, a bomba de insulina mais popularmente falando, um paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde exclusivamente e que participa em longo prazo de um programa de educação em diabetes. Qual que é o nosso objetivo de discutir os casos clínicos, É ajudar o colega da saúde a entender melhor a prática clínica do diabetes no dia a dia. Ou seja, contribuir com os colegas para que eduquem melhor em diabetes, aprendam a insulinizar sem medo. E por que a gente fala insulinizar sem medo e às vezes os colegas da saúde levam até um susto, perguntam: Janice, mas insulinizar não é uma tarefa do médico, do prescritor? A insulinoterapia é um trabalho de equipe. Sozinho o médico não consegue, que é o prescritor, não consegue lidar com a insulinoterapia. Então, o objetivo dessa página, o objetivo do nosso projeto Insulinoterapia Descomplicada é levar essa ideia para todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do diabetes. Porque somente juntos, aprendendo a insulinizar, juntos e cada um na sua especialidade, agregando, é que a gente vai conseguir mudar a história do diabetes. Então vamos lá para o nosso caso clínico de hoje, Repetindo então, um paciente adulto com diabetes tipo 1, usuário de bomba de sistema de infusão contínua de insulina, a bomba de insulina, que consultou no nosso ambulatório essa semana com hemoglobina glicada de 7,1%. Aí a gente já pensa, 7,1%. O que a maioria dos colegas da saúde dirão? Janice, que controle maravilhoso! 7,1% é uma hemoglobina glicada linda. É uma hemoglobina glicada muito boa para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 1, que às vezes estão longe deste valor. Mas é uma hemoglobina glicada muito boa para o paciente que tem uma meta individualizada. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Todas as vezes que nós vamos falar de insulinoterapia como equipe, todas as vezes que os profissionais de saúde vão discutir um esquema de tratamento, eles precisam ter alinhado médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, profissional da educação física e todo o restante da equipe que possa estar participando deste plano terapêutico precisa ter alinhado a meta do paciente para poder trabalhar não só o número hemoglobina glicada, mas a qualidade por trás desse número. E isso é fundamental que todos vocês, meus colegas da área de saúde, entendam, para que vocês não peguem um diário, uma anotação de glicemia em um diário, ou a memória de um glicosímetro, ou um relatório de um sensor de monitorização contínua de glicose e você se sinta perdido. E eu acredito que muitos colegas da área da saúde, quando dão de cara com o diário, eles estão desorientados. E isto eu escuto toda hora dos meus colegas da saúde: Janice, me ajuda.
eu não consigo entender o que eu estou vendo. E por isso os casos clínicos que eu trarei aqui no dia a dia, eles vão ajudar você, médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, profissional da educação física, a lembrar disso no dia a dia. E hoje você já vai sair daqui com algumas dicas aí na sua cabeça, porque eu quero que você se torne um profissional da saúde de referência, um educador em diabetes. E esses casos clínicos são para você, profissional de saúde. Então, qual que é a minha pergunta? O que todo profissional de saúde precisa ver, né? Ver e pensar toda vez que dá de cara com um diário de glicemia desse? Primeira pergunta: qual a regularidade nas medidas de glicose? Existe uma regularidade? Vocês podem observar que parece um diário montado, né? De tão bonitinho que ele está. Mas não se desespere se o seu paciente não está fazendo isso. Por quê? Esse paciente está com o nosso serviço há quase 20 anos. Ele vem ao ambulatório com muita frequência com toda a equipe. Então é muito mais fácil para a gente ter um paciente que preenche um diário desse do que às vezes para você que não tem um paciente inserido num programa de educação. Então vem se tornar educador com a gente, que a gente vai te ensinar como ter pacientes que assumem o seu gerenciamento. Então, primeira pergunta: existe uma regularidade? Sim, existe uma regularidade. É um paciente que mede em torno de 7 a 8 vezes as glicemias por dia, né? Além dos horários pré e pós-prandial, o paciente também mede ao deitar, de madrugada e nos momentos que ele não se sente bem. Isto é uma regularidade, é uma otimização das fitas de glicemia que o paciente recebe. Então essa é a primeira coisa. E o que eu quero dizer com isso? Quando você pega um diário de glicose e tá parecendo a casa da mãe Joana, um dia mede em jejum, no outro dia mede no final da tarde, no outro dia tem de madrugada, no outro dia 2 horas pós-almoço, atenção, colegas da saúde. Todos nós, médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, profissionais da educação física, a gente tem que entender que a monitorização glicêmica precisa de organização. A monitorização glicêmica precisa de dia a dia. Então, o que acontece? Se a gente, no dia a dia, a gente não olha a regularidade dessa monitorização glicêmica do diário, a gente não consegue interpretar isso aí na prática clínica, tá? Então, primeira coisa, não cometam o erro de, em um diário de monitorização glicêmica que não está organizado, se aventurar a fazer ajustes, a fazer indicações. Primeiro, o nosso papel como educador será o quê? Orientar o paciente na regularidade. Segunda dica que você pode começar a aplicar hoje com o seu paciente que tem diabetes e monitora a glicose. As glicemias 2 horas pós-prandiais, elas são feitas em pares. O que é fazer glicemias em pares com as glicemias pré-prandiais? A glicemia preferencial é a glicemia pré-prandial, ou seja, antes de comer. Dica importante: se o seu paciente usa insulina regular, que hora que ele vai medir a glicemia pré-prandial? Meia hora antes de iniciar a refeição, que é a hora que ele precisa aplicar a insulina regular. E naquele momento, por que é importante o pré-prandial? Porque ele vai medir a glicemia e vai fazer o bolus de alimentação, que é a insulina para cobrir a comida, e o bolus de correção para corrigir a glicemia elevada em uma mesma aplicação de insulina.
Por que é importante fazer o 2 horas pós-prandial em par com a pré-prandial? Porque você só vai poder entender aquela glicemia 2 horas pós-prandial se o seu paciente tiver medido a pré-prandial. Sem ver isto, perde muito sentido. Por exemplo, se a paciente tem uma glicose de 300 2 horas pós-prandial, o que você vai falar para ele? Se você não viu o pré-prandial, você vai dizer para esse paciente que ele não aplicou insulina? Você vai falar para esse paciente que talvez ele tenha errado a dose de insulina ou a contagem de carboidratos ou extrapolado a meta de carboidratos da refeição? Você não tem como dizer nada, não tem como interpretar se você não vê a glicose pré-prandial, porque ele já pode ter chegado no pré-prandial com uma glicemia elevada por qualquer que seja o motivo. Então, gente, insulinizar e interpretar o diário de glicose é uma arte, leva tempo, não pode ser feito a toque de caixa, porque são várias variáveis. Olha que a gente já falou da regularidade das anotações, agora a gente já falou da importância da medida da glicemia em pares. No dia que for medir o pós-prandial, que significa 2 horas pós-prandial, ou seja, 2 horas após iniciar a alimentação e não 2 horas após terminar a alimentação. Então, fiquem sempre atentos a essa dica e comecem a aplicar isso hoje, colegas da saúde. Terceira dica importante que você tem sempre que ver no diário de glicose. O paciente insulinizado intensivamente, ou seja, 3 ou mais aplicações de insulina por dia, ele precisa conhecer o perfil dessa glicemia durante a madrugada. Como que a gente orienta o paciente? Que ele meça pelo menos uma vez por semana. Na madrugada, a gente coloca aí por volta de 3, 4 da manhã, né? Depende do horário que aplica, do perfil do paciente, do horário que acorda, mas é importante que o paciente conheça o que está acontecendo com ele de madrugada. Por quê? Porque as hipoglicemias graves acontecem com muita frequência durante o sono. E se você não conhece o perfil do seu paciente, como que você, profissional de saúde, vai ajudar a sua equipe na melhor estratégia para a insulinoterapia? Você fica perdido, você perde a oportunidade quando o paciente está na sua frente, ou na nutrição, ou na enfermagem, ou na psicologia, ou durante um exercício físico, de ser um educador em diabetes. Então, sempre observar isso. Vocês podem ver aí nesse diário que o nosso paciente faz. E por que ele mede tantas glicemias por dia? Porque quando ele recebe a bomba de insulina, ele automaticamente recebe junto um número maior de fitas. E aí, a gente parte para uma observação importante, as hipoglicemias. Quando você olha um diário, é importante você enxergar bem todos os valores de hipoglicemia, ou seja, todas as glicemias abaixo de 70 miligramas por decilitro. O que é enxergar bem? É marcar mesmo, tem que marcar para entender, porque quando você vê a hipoglicemia, você também precisa fazer o quê? Você precisa classificar. São hipoglicemias frequentes? O que é ter uma hipoglicemia frequente? Se o paciente monitora bem, é ter mais de 5% de hipoglicemia dentro daquelas medidas que o paciente realiza. Dentro daquelas medidas, as hipoglicemias são nível 1, entre 54 e 69, ou nível 2, abaixo de 54. Porque as abaixo de 54, e aí vocês podem observar nesse diário, como esse paciente passou a ter hipoglicemias nível 2. 47, 51, 49.
42, 36, 52. Isto coloca o paciente em um risco iminente de ter uma hipoglicemia grave, ou seja, aquela hipoglicemia onde ele vai precisar da ajuda de uma outra pessoa para tratar. Ah, Janice, entendi. Eu olhei a regularidade, eu olhei se foi feito em pares, eu tô vendo que o paciente mede de madrugada, eu observei que no total de medida dele, ele realmente tem aí em torno de 5 a 7% de hipoglicemias no seu dia a dia. Ah, vi isso, e agora? É simplesmente ajustar a dose de insulina como educador, como profissional de saúde? A gente precisa entender o que está por trás daquela hipoglicemia. Será que aquele paciente que está com um percentual de hipoglicemia um pouco mais elevado, será que você perguntou para ele o que ele entende que está acontecendo no dia dele? A maioria das vezes, pessoal, colegas, o paciente sabe te explicar. As omissões frequentes de refeição, algum motivo especial para a hipoglicemia, o uso da bebida alcoólica, erros na contagem de carboidratos. A maioria dos ajustes que a gente precisa fazer no dia a dia, depois que o paciente já está insulinizado em acompanhamento, a maioria das vezes, pessoal, não passa por mudar a dose, passa por educar o paciente para tomar as melhores atitudes no seu gerenciamento diário. E olhem por que é importante interpretar. Observem nesse diário como que às vezes o paciente fica vários dias sem hipoglicemia. Pergunta para ele, o que aconteceu? No caso deste paciente, a gente entendeu o que estava acontecendo. A dose dele ficava às vezes vários dias sem hipo, por quê? Porque ele ficava mais do que 3 dias com a cânula de insulina. E o indicado é a troca a cada 3 dias. Quando ele trocava, a infusão de insulina era mais adequada, né? Porque pode causar semi-obstrução aí das cânulas, um processo inflamatório local, aumento do risco de lipodistrofias. E a infusão de insulina, é aquela qualidade do fornecimento de insulina pela bomba melhora. Esse era um dos fatores. Ele mesmo falou, doutora, quando eu fico mais dias por causa da falta das cânulas, eu vejo minhas glicemias subirem e as hipoglicemias diminuírem. Quando eu troco a minha cânula, normaliza. Doutora, eu comecei a fazer uma caminhada e não fiz ajustes das doses de insulina, nem da minha alimentação. A educação é um aprendizado contínuo. Estar no serviço com a gente a cada 20 anos não garante para ninguém ter completado o seu processo educacional. Isso não tem fim, tá? Então, atentar aos mínimos detalhes. Então, perguntar para o paciente sobre o que pode ter acontecido, se não está fazendo hipercorreções de hiperglicemia, né? Às vezes o paciente desespera quando vê valores elevados e corrige múltiplas vezes durante o dia isso aí. Então, quando nós educadores lidamos com o diário de glicose, não é só olhar, gente. Não é só olhar e sair trocando a dose a toque de caixa, não. A nossa função na insulinoterapia, a função de todos os membros da equipe interdisciplinar é entender o diário, entender o que está por trás do diário de glicemia, porque uma coisa é certa, se a gente sair ajustando de qualquer jeito essas glicemias, essas doses de insulina, o que vai acontecer? Serão erros em cima de erros
não investigados. E aí, lá na frente, o que vai acontecer? Lá na frente, você vai ter muito mais dificuldade para ajustar junto com o prescritor, porque ajustar a insulinoterapia é um papel da equipe. O nutricionista, o médico, o farmacêutico, eles têm que atuar efetivamente dentro da insulinoterapia, do ajuste de dose. Porque, às vezes, o fato mais importante não está na consulta médica, está na consulta do psicólogo, está no dia da educação física, está na hora que o paciente faz uma intervenção com o farmacêutico na unidade, está na consulta da nutricionista que está vendo o que está acontecendo. Qual que é o problema que a gente enfrenta hoje na insulinoterapia com os colegas da saúde? Os colegas da saúde não entendem o que eles estão vendo. Nem o médico, às vezes, sabe insulinizar da forma correta. E aí, profissionais treinados na insulinoterapia vão ajudar a sua equipe. E a gente tem testemunhos disso acontecendo a todo momento onde existe um educador em diabetes. Quantas vezes a gente não recebe o depoimento dos nossos colegas falando: Janice, quem está à frente da equipe na insulinoterapia na minha unidade é o farmacêutico. Ele é treinado, ele entende, ele sabe traduzir aquela receita para o paciente. E é ele que me ajuda a entender o que está acontecendo com aquele paciente. E aí fica mais fácil para mim fazer uma prescrição e acertar, né? Então, vocês, colegas da saúde, precisam atentar para pequenos pontos. Anota, né? Eu vou deixar um resuminho na hora que eu postar essa live. Anota num caderninho tudo que você precisa olhar toda vez que um paciente insulinizado chegar no dia do seu atendimento com você e você quiser aprender, porque uma coisa é certa: interpretar o diário de glicose é uma arte. Então, quanto mais você fizer isso, quanto mais você olhar com o olho do educador em diabetes, quanto mais você olhar a fundo aquilo que está acontecendo, mais você vai aprender, mais você vai entender da insulinoterapia. E a gente só conseguirá mudar a história do diabetes se a gente fizer diferente. E a insulinoterapia é uma ótima oportunidade para vocês, colegas da saúde, se diferenciarem dentro da sua equipe, se transformarem em educadores em diabetes. E muitos dos nossos colegas passam a ser referência em diabetes para os pacientes das unidades de saúde, dos centros de diabetes e para os próprios colegas, né? Para poder ajudar no dia a dia e a entender melhor esse universo. E esse é o nosso caso clínico de hoje.